Pode. Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária de 2024, de 13 de maio de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de maio de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que o senhor secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite aos colaboradores desta casa. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. E desde já um desejo de uma boa semana a todos. Fundação de Saúde Santo Antônio de Guaraniaçu, entidade de utilidade pública. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu e demais membros desta casa de Colenda, é com grande alegria que o convidamos para jantar-se. É com grande alegria que o convidamos para juntar-se a nós em uma noite especial de solidariedade e generosidade em nosso jantar beneficente. Este evento não apenas promete uma experiência gastronômica excepcional, mas também oferece a oportunidade de fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. O evento será dia 29/5/2024, com início às 19h30, no Centro de Eventos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Guaraniaçu. Valor do jantar R$ 50 por pessoa e para crianças de 8 a 12 anos R$ 20. Cardápio: massas, lasanha, saladas diversas, frango desossado e recheado e sobremesa panna cotta. Nossa noite contará com um delicioso jantar preparado pela comunidade do Flor da Serra, música ao vivo com apoio institucional do município de Guaraniaçu e uma atmosfera de camaradagem e esperança. O valor arrecadado neste evento será direcionado para a ampliação do número de leitos. O intuito é que mais pessoas possam ser atendidas no Hospital Santo Antônio. Sua presença e contribuição serão fundamentais para o sucesso deste evento e para o impacto positivo que podemos gerar juntos nesta comunidade. Esperamos ansiosamente por sua presença e apoio nesta nobre causa. Atenciosamente, Odete Catarina Sec, presidente do Hospital Santo Antônio de Guaraniaçu. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, ofício número 157/2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 30 de abril de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício 97/2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação da vereadora Edir Fátima Queiroz Sandre, para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar a locação de uma sala para a prática de atividades de ginástica para mulheres, que é realizado no ginásio de esportes Onofre Garbacheski. Informamos que foi conversado com a diretoria do Clube do Idoso, solicitando viabilidade de ceder espaço para a prática de atividades físicas para alunas inscritas no programa da professora Márcia, conforme documento em anexo. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado preço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 158 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 30 de abril de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 102 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Wilson Marcelo Corona, para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar a instalação de um parquinho infantil e uma ATI, Academia da Terceira Idade,
na comunidade da Planaltina. Informamos que a solicitação está na programação para atendimento futuro, sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado preço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito, e eram essas, senhor presidente. Obrigado aos secretários. Declaro aberto a ordem do dia. Temos um projeto para deliberação. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de lei complementar número 01/2024 e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Planta genérica do IPTU. Muito bem, senhor presidente. Lê tudo, né, senhor presidente? Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Mensagem 01 de 2024. Excelentíssimo presidente e senhores vereadores, encaminhamos esta igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei complementar que dispõe sobre a planta genérica de valores necessária para estabelecer o valor venal dos imóveis, que se constitui na base de cálculo para apuração e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Disciplina modelo matemático de cálculo, estabelece parâmetros e classificação para os imóveis do município de Guaraniaçu e dá outras providências. O presente projeto de lei justifica-se considerando: 1. Necessidade de atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, contida no Acordão número 1684 de 2023, Tribunal Pleno de 22/6/2023, para a atualização da legislação que regulamenta a planta genérica de valores, com vistas a que os valores venais dos imóveis urbanos do município sejam compatíveis com os valores que os imóveis alcançariam em operações de compra e venda à vista, em condições normais do mercado imobiliário. 2. A última atualização da base cadastral imobiliária do município de Guaraniaçu, Paraná, foi realizada no exercício de 2001, por meio de serviços contratados. Desde então, as atualizações foram efetuadas pontualmente pela Secretaria de Administração e Planejamento e a Secretaria de Finanças, via sistema tributário do município, e sem usar dados georreferenciados. 3. A administração entende que a defasagem dos dados do cadastro imobiliário em relação à realidade da cidade e distritos é significativa e gera um grande impacto na arrecadação de tributos do município. Além disso, atrasa o processo de tomada de decisões, criando um descompasso que, por sua vez, também produz impactos sobre o desenvolvimento nas dimensões econômica, social, ambiental e cultural. 4. Uma base cartográfica atualizada permite subsidiar projetos com maior nível de confiabilidade, possibilitando o melhor planejamento urbano. A regularização fundiária das áreas de interesse social, das áreas de interesses específicos, bem como auxilia na tomada de decisões técnicas frente a questões de importância estratégica para a gestão do município. 5. A planta genérica de valores também se apresenta defasada, considerando que sua elaboração se deu em 2001 e se encontra vigente há 22 anos, sem que tenha ocorrido a atualização dos valores que a compõem. Desta forma, com o aumento populacional e o desenvolvimento da cidade, fruto do crescimento urbano acelerado nos últimos anos, a planta genérica de valores não representa mais a realidade de Guaraniaçu e produz distorções na arrecadação tributária deste município. 6. Que a planta genérica de valores é um dos mais importantes instrumentos de avaliação dos imóveis,
por meio do qual a administração municipal fixa os parâmetros de apuração do valor venal dos terrenos e das edificações, base de cálculo do IPTU, levando-se em conta ainda a conjuntura econômica enfrentada pelo país nos últimos 22 anos, imprescindível se faz uma revisão para a atualização da mesma, com métodos modernos de cálculos. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Era esta a mensagem, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto de lei 01/2024. Em discussão. Eu vou pedir que o vice-presidente, vereador Almir Santinho, assuma os trabalhos da mesa. Eu vou falar. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os senhores vereadores, colega vereadora, todos os colaboradores da nossa casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Continue em discussão, projeto 01/2024. Peço a palavra. Com a palavra, o presidente, vereador Zé Bombeiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os colaboradores dessa casa, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, por mais que eu concorde em partes que está desvalorizado o IPTU, os imóveis de Guaraniaçu faz vários anos que não foi reajustado, os valores dos imóveis hoje é outra realidade do que era a última vez que foi registrado. Só que a maneira que está sendo feito esse reajuste, essa correção, essa atualização de valores, eu não concordo. Foi feita uma reunião lá na sala de reunião da prefeitura. Naquele momento estava, acho que eu e a vereadora Ede, e não me convenceu. O vereador Rigo, me desculpe, o vereador Rigo também era 3 vereadores, eu, Rita. Não me convenceu, eu não achei a forma de correção, vamos supor, não me convenceu. Achei assim que ficou meio duvidoso, porque não se implanta o valor, a correção de um lote na rua tal, mudando de rua, já o reajuste é totalmente diferente. E finalmente não me convenceu. A gente foi bem esclarecido pela nossa secretária de Finanças, mas, sinceramente, sou ao contrário. Como todos sabem, o presidente só vota se der empate. Sou totalmente ao contrário dessa maneira. Acho que tem que ser feito a atualização dos valores, mas dessa forma que está, sou totalmente ao contrário. Seria isso, senhor presidente. Ok, continua a discussão, projeto de lei. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos colaboradores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu até acho que, apesar de ter basicamente ter sido debatido, algumas reuniões foram feitas a respeito desse projeto, mas como disse o presidente Zé Bombeiro, não tem nada ainda que nos convença da situação que vai acontecer. Porque, tipo assim, para as pessoas terem noção, existem em alguns momentos que o IPTU pode aumentar 10, 15 vezes a mais do que está sendo cobrado hoje. É claro que tem uma justificativa por isso, porque conforme foi lido na mensagem, mais de 20 anos que não é feita, 22 anos que não é feita a correção. E se for fazer realmente a correção dos últimos 22 anos, é claro que o valor vai ser exorbitante. Agora veja bem qual que é o raciocínio que se deve fazer desse projeto. Ele vai penalizar só os proprietários? Não, pode penalizar muita gente a mais.
porque existem, sei lá se centenas ou milhares de pessoas em Guaraniaçu que moram em casa alugada. Ele não é proprietário, mas o proprietário vai ter que pagar o IPTU salgado. E se o proprietário tiver que pagar o IPTU salgado, fatalmente vai sair das costas de alguém. E possivelmente vai sair lá do inquilino, daquele que aluga as casas e assim por diante. E uma outra coisa, né, senhores vereadores, nós estamos vivendo um momento histórico. Eu nunca vi um valor tão elevado. Esses dias eu e a Sandra fomos no mercado e pegamos 2 ou 3 sacolinhas, deu 280 e poucos reais, e eu não peguei, por coincidência a menina pediu se eu queria o ticket lá, e eu falei que não queria. Daí quando eu comecei a ir para casa, eu falei, mas deve ter ficado errado isso aí, porque não é possível todo esse valor. Alguns itens ali, cara, um valor exorbitante. Eu falei, eu queria ter pegado para mim poder confrontar. Daí a Sandra, não, você está errado, o valor é esse mesmo. Então, veja bem, nós estamos vivendo um momento aí que, tipo assim, principalmente as pessoas que pagam aluguel e assim por diante, está vivendo no limite lá com o que ele ganha. E se ele tiver uma alteração desse tamanho que pode acontecer aqui no aluguel dele, por exemplo, por conta da quantidade que o IPTU pode aumentar, com certeza vai criar um transtorno muito grande para as pessoas. Agora, eu vou ceder a palavra já para o presidente. Agora, eu entendo e reconheço que depois de 22 anos sem fazer a correção, de que alguma coisa tem que ser feita. Por isso, eu até sugiro que de repente esse projeto fosse retirado, para que se tenha mais tempo, para que se discuta, para que se, de repente, pensa numa emenda, alguma coisa parecida, ou se decidimos de não votar esse projeto, votar contra e assim por diante, porque o momento, na minha opinião, carece de um estudo maior da situação aí. Pois não, senhor presidente? Obrigado, vereador Carlão. Com as suas palavras, me veio na mente dois raciocínios sobre o dia foi explanado lá pela secretária. Um imóvel na rua Santa Catarina, que hoje o valor do IPTU é em torno de 1.100, ele iria para 5.000. Tá. Um lote no bairro Paris, vou citar o bairro Paris, porque foi onde a gente fez um exemplo lá, de esse aqui e tal, né, que hoje pagaria em torno de R$500, ele iria para em torno de R$3.500 um lote vazio. Então, eu acredito assim, como tendo loteamento na cidade, vários lotes para ser comercializado, jamais os caras vão ter que vender, essas loteadoras, esse pessoal que abriu o loteamento, lá tipo do Biavati, o pessoal vai ter que vender 1 lote, 2 lotes por ano para pagar o IPTU. Então, como já falei para o senhor, não me convenceu, e eu achei que no período que estamos, é difícil a gente aceitar de aprovar um projeto dessa maneira. Concordo com o senhor, retirada plenamente. Muito obrigado, senhor Carlão. E eu que agradeço, senhor, porque, tipo assim, como eu sou matemático, eu sou didático, e os números que o senhor trouxeram comprovou. De um pularia para 5.000, e o outro de 500 pularia para... 3.600 lote vazio do bairro Paris, no Volta Esquina. Então, o primeiro estava aumentando 5 vezes, o segundo aumentando 7 vezes. 7 vezes o valor do IPTU. Então, aquilo que eu disse antes, diante da atual situação, do custo de vida como está, eu acho que... E o senhor deu um exemplo muito claro também, muito importante. Esse pessoal que nem o Biavati, que tem o terreno que vai ter que pagar, os outros lotes aí, vai ter que vender lote, se conseguir vender daí, né? Porque com o IPTU, Deus capaz de não aparecer quem compre, para poder estar pagando o IPTU realmente. Então, eu acho o seguinte, que é um projeto que tem que ter mais um tempo para a gente estudar e assim por diante. Na minha opinião, retiro o projeto, se vocês concordarem. Só primeiro tem uma solicitação do vereador Carlão de retirada do projeto por quantas sessões, Carlão? Você gostaria? O máximo que puder. 3 sessões, né? 3.
em discussão a questão de retirada ou não. Depois eu dou a palavra. A retirada. Então, com a palavra, o vereador Marcelo. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Na verdade, essa é uma determinação do Tribunal de Contas. Já há algum tempo, o Tribunal de Contas vem cobrando o município de Guaraniaçu exatamente isso que já foi dito aqui, que não se pode abrir mão de receita. E para o Tribunal de Contas, o município está abrindo mão de receitas. Quando você vende, coloca, por exemplo, uma residência, uma casa, uma propriedade para vender por R$500 mil, e, no entanto, você está pagando IPTU no valor de R$70 mil dessa propriedade, que vale R$500 mil. Então, eu concordo em número, gênero e grau com o Tribunal de Contas em relação a essa questão, que não se pode abrir mão de receita e que não se pode deixar de cobrar aquilo que vale pelo imóvel ou pela estrutura que se tem. Por exemplo, lá na prefeitura tem casa com piscina, tem casa, enfim, tem toda uma infraestrutura que, a partir de agora, com essa nova empresa contratada, a empresa faz o levantamento de quanto é que vale o imóvel e de quanto é que a prefeitura tem que cobrar por esse valor. Então, não se discute essa questão de você realmente não poder abrir mão de receita, você ter que cobrar aquilo que de fato deve cobrar, enfim, uma série de coisas que o Tribunal de Contas alega e tem forçado a administração municipal, inclusive nós, vereadores, a votar esse projeto e, se possível, votar favorável para que a gente possa aumentar a arrecadação e o município cobrar aquilo que realmente vale pelos imóveis da cidade. Mas eu penso o seguinte, que é muito fácil para o Tribunal de Contas, onde nós temos gente que recebe um gordo salário, não tem onde entuchar dinheiro, toda uma estrutura à disposição de um conselheiro do Tribunal de Contas, toda uma estrutura paga pela população, nós pagamos essa estrutura. Então é muito fácil você chegar e impor para um município que tem que se contratar uma empresa, que tem que se cobrar, porque está errado, não pode abrir mão de receita, como eu falei agora. Só que, como já foi dito agora há pouco pelos meus colegas vereadores, como é que nós, vivendo uma situação que nós estamos vivendo, nós não sabemos o que vai ser esse país. Nós estamos vivendo um momento em que o vereador acabou de falar que comprou 3 sacolinhas e deu quase R$300. Isso aí não é só o senhor, isso aí é a população de um modo geral, que está tomando cada susto quando vai fazer compra, quando vai pagar o remédio na farmácia, quando vai pagar aqui em Guaraniaçu, por exemplo, por como nós não temos oferta e procura, nós temos mais procura do que oferta. Os aluguéis aqui em Guaraniaçu, gente, comparados com os municípios aí da região, já é um aluguel muito superior àquilo que se paga na nossa região. Então, portanto, analisando tudo isso, indo de encontro ao que a população nesse momento está preocupada, porque os pais de família às vezes têm que escolher o que é que vai fazer, se pagar o IPTU, ou comprar comida para dentro de casa, ou comprar um materialzinho para as crianças, ou enfim, mandar as crianças para a escola. Tendo em vista toda essa situação, essa dificuldade que nós estamos vivendo, com desemprego batendo na porta de muita gente, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então eu sou contrário a retirar o projeto, e já acho que nós temos que definir agora, e já digo que meu voto é contrário ao projeto. Continua a discussão, pedido de vista, portaria em sessão. Em aprovação, vereador Carlão. Eu que retire, senhor presidente. Vereador Gustavo. Sou favorável à retirada. Vereadora Ede. Sou favorável à retirada. Vereador Euclides. Favorável à retirada, senhor presidente. Vereador Zé Bombeiro. Ao contrário, retirada. Vereador Marquinhos. Contrário da retirada. Vereador Rigo. Contrário, senhor presidente. Vereador Marcelo. Contrário à retirada, senhor presidente. O Zé Bombeiro falou assim, não, fica aí na presidência que eu quero votar no projeto aí, ó, viu? Assim, pessoal, eu sempre votei favorável quando um vereador quer analisar melhor o projeto. Digo assim para o vereador Carlão e para todos que pediram a retirada do projeto, que eu não vejo o porquê tirar esse projeto, porque ele não vai passar. Não tem o que você estude aí.
O Tribunal de Contas mandou para dar uma ajustada, não uma aumentada, igual já aconteceu com o ITR, né? O ITR foi no primeiro ano do mandato do Osmário, 5, 6 vezes mais o valor do que o pessoal estava pagando, e agora, no último ano, o IPTU. Mas, assim, os prefeitos de Guaranhaçu, desde 2013, já era para ter antes, em 2013 é que o tribunal começou a notificar, e todos eles empurrando com a barriga. Uma hora estoura, né? Então, estourou este ano e sobrou para nós aqui. Então, eu voto contrário à retirada, Carlão, é porque eu não vejo esse projeto ir para frente, né? Continue a discussão, o projeto. Com a palavra, a vereadora Ede. Só para, talvez até para justificar o meu pedido, porque na reunião foi o que o presidente falou, não ficou muito claro. A gente não é que não ficou claro, a gente não conseguiu entender, eu pelo menos não consegui entender direito a fórmula que foi usada. Então, para uns aumenta demais, para outros pouco. Meu pedido de retirar seria para refazer ou talvez esclarecer como que é feito esse cálculo, porque, é claro, se a gente quer que o município desenvolva, a gente precisa que tenha arrecadações no município, que tudo que for possível. Mas não concordo que aumente esse aumento absurdo, abusivo até. Se fosse fazer uma fórmula mais clara, com valores menores, gradativo, que o proprietário saiba, esse ano vai aumentar 0,25%, um exemplo, né? O ano que vem o meu IPTU vai aumentar 0,50%, e assim, progressivamente, os proprietários vão estar sabendo, não vai talvez onerar muito para o bolso do proprietário, e nós teremos uma arrecadação para o município, que é o que o tribunal também está exigindo, e eu acho bom. Tudo que vim para favorecer o município, eu acho que seria bom. Então, porque a justificativa de que tem terrenos que está 12%, tem que aumentar em 12% que está defasado, isso não tem condições, isso é fora da realidade. Como é que você vai aumentar em 12% o valor do que está sendo pago hoje? Não existe isso, né? 12 vezes, não 12%, 12 vezes o valor. Não existe isso, né? Fora de cogitação, por mais que a gente sabe. E ela mostrou lá e provou que o valor do metro construído é 1, e o IPTU não chega nem perto do que é. A gente sabe, mas eu não acho justo aumentar tudo de uma vez só. Então, minha sugestão de retirada seria para isso, para que talvez fizesse uma fórmula mais clara, com valores menores, já uma tabela, talvez, não sei se é uma tabela, o que se fala assim, de progressão de quanto iria aumentar por ano esse IPTU, até talvez chegar num valor próximo do que vale. Então, seria isso, a minha opinião é essa. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Marcelo. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui anteriormente, essa situação é uma situação polêmica, complicada. Eu acho que não é o momento de estar discutindo isso, até porque nós temos alguns meses do atual prefeito na prefeitura, desses vereadores aqui, alguns voltam, outros não voltam, uns são candidatos, outros não são. Então, acho que é um assunto muito importante, muito peculiar e mexe com a vida, vereador Marquinho do Borma, mexe com a vida de todo contribuinte. Desde que aquele, como já disse o vereador Carlão, o que é proprietário, o que paga aluguel, desde comércio que paga aluguel, hoje uma sala comercial é X, se nós aprovarmos aqui esse projeto, vai ser 2X ou 3X, porque o valor do aluguel, como diz o vereador Carlão, vai em cima dessa questão do IPTU. Então, acho que é um assunto muito importante, que mexe com a vida de todo mundo, e como disse aqui o vereador Santinho, não adianta retirar, já foi votado para não retirar, mas o projeto não vai passar, porque eu acredito que tem que se existir uma discussão melhor, mais, inclusive com a participação da população, das entidades de classe, dos órgãos de classe, todo mundo participando, e claro, acontecer
um reajuste, como foi dito aqui, dentro das possibilidades e da realidade. De repente a reposição da inflação, de repente um pouquinho mais anualmente, até que se chegue no valor que é condizente com a realidade do município. Então, afirmo mais uma vez, o meu voto é contrário ao projeto, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, projeto. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, pessoas que estão nos assistindo. Para justificar também, não falei antes o meu voto, desde que eu comentei com o Rigo, acho que se olhamos daqui, você entendeu de antes de abrir o projeto que eu já era contrário. Eu não votaria favorável de forma alguma, mas eu até votei favorável na questão de jogar para uma próxima sessão, pensando que de repente poderia ter alguma possibilidade de estar aprovando esse projeto. Porque não entendi bem certo, não se conversamos sobre o tal assunto, se votaria, quem votaria, eu deixaria de votar. Eu não concordo, porque, como disse o vereador, o Ministério Público pediu determinou que fossem feitos esses aumentos, né? Mas, como bem disse o Santim, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas pediu que fosse alterado, certo? Mas ele não falou qual porcentagem que era para ser alterado, certo, Santinho? Como você bem falou. Então, até conversei com algumas pessoas do nosso município e muitos até vieram me indagar. Mas se a prefeitura se gaba de estar tão bom economicamente, qual que é a razão para estar dando um absurdo de um aumento desse? Não tem cabimento. Eu, sinceramente, não soube explicar. Porque nós sempre gavamos que a administração, a prefeitura, a saúde financeira dela é ótima. Daí votamos esses dias atrás para os colaboradores da nossa prefeitura um aumento, ponhamos um dinheiro num bolso e agora a prefeitura nos manda um projeto para tirar o dinheiro pelo outro bolso. Não deu para entender. Então, eu até votei favorável também, pensando na questão do seguinte, como disse aos colegas vereadores, da importância, a necessidade de tantos anos não ter feito esses aumentos e tal. Falei, então vamos deixar aberta a discussão para que de repente... Não sei, de repente acontecesse um fato novo, alguma coisa, né? E nós poderíamos estar revendo. Mas, para mim, tudo bem. Não deixar para a próxima sessão, para mim está tudo tranquilo. Eu ia votar contrário mesmo. Então, não entendi bem essa necessidade desses aumentos. Uma hora um fala uma coisa, outra hora o outro fala outra. Não, como diz o Zé Bombeiro, ficamos assim meio, acho que foi a Ed que falou, que não entendemos bem essa conta, né? Qual foi feita para dar os devidos aumentos, né? Então, eu já ia votar contra, continuo votando contra, então, sou contrário também. Ok, continua a discussão. Carlão, só para esclarecer o que até no que você falou, eu estou de presente aqui, mas não. Lembrando que 99% dos contratos de aluguel, o inquilino é que paga o IPTU. É muito difícil o contrato de aluguel que o inquilino deixa, ou o proprietário, não, o IPTU eu pago. Geralmente é o inquilino. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, eu entendo que o projeto deveria ter sido retirado, porque, na verdade, aquilo que disse a vereadora Ede e o próprio Gustavo, tipo assim, eu ouvi alguma coisa, se eu não me engano, do Giovano, eu ouvi de que, de repente, mesmo que nós não aprovamos esse projeto, pode vir automaticamente. E daí, se ele vier automaticamente, daí, de repente, não vai se ter a oportunidade de se fazer uma emenda no projeto para se fazer um valor mais adequado, como disse o próprio Marcelo. De repente, discutir com as entidades de classe, assim por diante, associação comercial, para se chegar à conclusão de um valor. Por isso que eu acho que nós tínhamos na mão uma oportunidade, inclusive num momento importante, porque como foi dito ali, é um momento pré-eleitoral e que a sensibilidade inclusive dos vereadores, estaria muito mais voltada para a população do que se, eventualmente, esse projeto voltar aqui no começo do ano que vem, que daí é começo de mandato, e daí pode arder sim na população. Pode arder, porque eu já vi arder. Eu já vi arder.
em projeto que era para ter acontecido no final do mandato e não aconteceu, e deixar para o começo do outro mandato, e daí é o seguinte, foi complicado o negócio. Então, por isso que eu acho que esse projeto deveria ser retirado, porque é o seguinte, o fato dele ser votado hoje não impede que nós façamos emenda dele, mas nós vamos ter uma semana. E com uma semana eu digo para vocês o seguinte, que não é mais não é tempo hábil para fazer mais o estudo. Então eu quero dizer para os senhores vereadores que votaram contrário à retirada do projeto, a não ser que ele possa ser retirado na outra sessão novamente, que eu acho que vocês foram infelizes, que nós deveríamos ter retirado para que nós tivéssemos mais tempo. Pode ser retirado numa outra sessão. Eu particularmente acho que ele deveria ser retirado, porque é o seguinte, é muito claro de que alguma coisa tem que ser feita, nós não podemos ser hipócritas, só para concluir aqui, de querer concordar que uma situação de 22 anos não tenha que ter uma correção. Tem que ter essa correção. Tem que ter essa correção. E se alguém vier aqui falar que não tem que ter, é um demagogo. Porque, tipo assim, como disse lá, a questão de renúncia de receitas e assim por diante. E é uma renúncia de receita, realmente. Agora, o que eu quero dizer é que ela não pode e não precisa ser no valor que está sendo proposto ali. É isso que e por isso que, se nós tivéssemos mais 3 sessões com esse projeto fora, a gente teria um tempo melhor para fazer um estudo nesse sentido. Aí, por que você não falou desse estudo antes, Carlão? Porque eu acho que é importante que ele viesse aqui para a Câmara, que ele ganhasse mídia, que ele fosse retirado, porque daí a associação comercial, por exemplo, as pessoas que têm interesse, aí agora vão chamar a atenção. Bom, está lá um projeto na Câmara que pode ferrar bonitinho com todo mundo. Vamos tomar uma atitude ou não vamos? Por isso que, na minha opinião, ele tinha que ter sido retirado. Pois não, vereador Marcelo? Na verdade, nós votamos aqui há algum tempo, o senhor deve estar recordando disso, que foi contratada uma empresa para fazer essa nova planta genérica, toda essa situação. Essa empresa fez esse levantamento e chegou-se aos valores, essa situação que está sendo apresentada agora para a Câmara de Vereadores. Mas nós, vereadores, eu consultei, por exemplo, o próprio jurídico da Câmara Municipal, nós somos soberanos, nós não estamos aqui, senhores vereadores, para enfeite. Então, se a gente não votar contrário a esse projeto, o Tribunal de Contas não tem poder de impor um projeto que aumenta o IPTU, se nós aqui, ou qualquer outro tributo municipal, se nós aqui não aceitarmos e a gente não votar. Quanto à emenda, nós não podemos fazer emenda que diminua a receita e a arrecadação. Nós não vamos poder mexer nesse projeto para diminuir. A única coisa que de repente pode fazer é aumentar prazo em relação à cobrança. Mas mesmo assim, o que está sendo cobrado, o que está sendo proposto pela empresa que foi contratada e que foi devidamente aprovado os recursos por essa Câmara, realmente é inaceitável. Nós não podemos aceitar de maneira alguma que isso aqui seja protelado. Quanto à próxima administração, os próximos vereadores, se eles lascarem com a vida da população, daí já não nos pertence. Eu acho que cada um de nós, se tiver aqui o próximo ano e tiver aqui, nós não vamos mudar o nosso voto, porque simplesmente é começo de mandato. Porque acho que todo mundo aqui tem responsabilidade. Obrigado. Eu sei, mas eu não sei, Marcelo, eu vi também em algum lugar, eu acho que não é uma receita já existente. Então, como ela não existe, nós podemos estipulá-la, nós podemos fazer emenda, sim, eu acho, diminuindo, né, Rafael? Podemos fazer sim, porque ela não existe. Ela não existe. Nós podemos fazer uma emenda diminuindo, sim, o valor. Não pode, ele vai aceitar, porque é uma coisa que não existe, nós estamos criando ela. Pois não? Mais uma vez, obrigado, Carlão. Segunda vez está partindo seu tempo. Conversando com o Rafael, chefe de secretaria, já que os não retirada venceu a retirada, podemos votar hoje, independente do resultado, com concordância, o presidente e os colegas vereadores, por retirar por quantas sessões nós achar necessário. Então, votamos o projeto hoje, minha sugestão, independente do resultado, podemos tirar, dar um tempo para nós pensar melhor. O senhor concordar isso? Concordo plenamente.
que é a coisa mais prudente que faz, porque é uma coisa muito séria que, na minha opinião, não deve ser votada assim tão rápido. Continua a discussão, a palavra é do Rigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, suas residências, através das mídias sociais. A gente esteve na reunião lá, eu, o vereador Zé Bombeira, a vereadora Ede, e o que a secretária de Finanças passou para a gente, a Ana Rosa. Para mim, ficou bem claro o que ela passou, eu consegui absorver as informações. Isso aí é uma demanda que vem do Ministério Público, Tribunal de Contas lá já. Então não tem muito o que se fazer, vai ter que se votar, seja hoje, seja amanhã, vai ter que se votar. O que não é justo é uma pessoa ter um imóvel ou um terreno avaliado em milhões e uma pessoa ter um imóvel lá avaliado em 100, 200 mil pagar a mesma quantia de IPTU, que é o que está acontecendo hoje. Então, está muito defasado, vem desde 2001, 22 anos. Hoje você cobra aí do territorial 6%, nesse novo projeto ele vem para 2,8%, então ele já vai baixar uma quantia razoavelmente boa, já vem lá já no limite. O predial você cobra hoje 0,5%, ele caiu no projeto para 0,018%. Ele vem progressivamente, se eu não me engano, vai ser feito até 2029, 2030, essa cobrança. E o empareamento desses valores foi ser tabelado em 70% para todos o valor real do imóvel. Então, vai ser cobrado em cima disso, mais ou menos. E a minha opinião quanto ao projeto, eu sou favorável. Seria isso, senhor presidente. Ok. Continue a discussão. Projeto de lei. Nenhum mais vereador quer fazer uso da palavra. Passamos agora à votação. Vereador Carlão. Eu sou contra, senhor presidente. Vereador Gustavo. Contrário, senhor presidente. Vereadora Ede. Contrário. Vereador Cride. Contrário, senhor presidente. Vereador Zé Bombeiro. Contrário, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Contrário. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Contrário, senhor presidente. Projeto de lei, projeto complementar 01/2024, rejeitado no primeiro turno, com votos contrários, vereador Carlão, Gustavo, Ede, Cride, Marquinhos, Marcelo e Zé Bombeiro. Voto favorável do vereador Rigo. E eu voto ao contrário. Na sequência, passamos a palavra ao presidente para retornar ao trabalho. Obrigado, nosso vice-presidente. Mais uma vez eu faço preso de falar que cada vez que o senhor assume essa cadeira aqui é um aprendizado para mim. E dizer que coloquei o senhor em saia justa hoje, né, senhor presidente? O senhor assumiu hoje, já deu um 4-4, senhor viu? Nós queríamos testar só. Obrigado. Sentiu o coração do presidente batendo. Como disse o secretário, sentiu o batimento do coração do presidente, né? Obrigado, brincadeira à parte. Temos um projeto protocolado. Solicito a leitura do projeto de lei 023/2024 do Executivo, abertura de crédito. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 649.706,36 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Educação, manutenção do Departamento de Educação, outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 20.000. Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar, manutenção das escolas municipais, material de consumo, R$ 85.650.
Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 17.130. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 20.000. Equipamentos e material permanente, R$ 80.000. Equipamentos e material permanente, R$ 101.000. Departamento de creches, manutenção dos centros de educação infantis. Material de consumo, R$ 64.350. Material de consumo, R$ 3.264,16. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 18.870. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 20.000. Equipamento e material permanente, R$ 40.000. Equipamentos e material permanente, R$ 76.000. Equipamentos e material permanente, R$ 109.442,20. Total, R$ 649.706,36. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizadas anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 3. Secretaria de Administração e Planejamento. Departamento de Recursos Humanos. Encargos especiais da Administração de Pessoal. Aporte para cobertura de déficit atuarial, R$ 357.000. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Transporte Escolar, manutenção do transporte escolar, passagens e despesas com locomoção, R$ 80.000, passagens e despesas com locomoção, R$ 100.000. Total, R$ 537.000. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito aberto que trata o artigo 1 em conformidade com o parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o provável excesso de arrecadação da receita conforme discriminado na tabela abaixo. Receita, descrição, fonte e valor. Receita, 42.41.25.09.102, descrição, par número 20.14.05.734, aquisição de móveis para o CEMEI, fonte 148, valor R$ 112.706,36, valor a incluir no orçamento 2, R$ 112.706,36, total 1 mais 2, R$ 649.706,36. Artigo 4º. Fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. E artigo 5º e último, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 10 de maio de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Comunico às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento que o projeto de lei 023 está disponível para a emissão dos pareceres. Declaro encerrada a ordem do dia. Está aberto o pequeno expediente. Usada a bondade do nosso vice-presidente, peço que assuma os trabalhos da mesa mais uma vez. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Zé Bombeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, eu peço à mesa que envie ofício. Seu ofício aqui para a Secretaria-Geral, com cópia para o prefeito, que veja a possibilidade de estar fazendo um conserto, antes que tenha que fazer uma ponte inteira lá na comunidade da Barra Bom Jesus,
próximo à propriedade do seu Cláudio Casella, do acesso à propriedade lá do seu Guilherme Liber. Tem uma ponte lá que faz pouco tempo que foi feito, e bem as planchas onde passa o pneu do veículo, ela combaliu, apodreceu. Infelizmente, é feito de madeira branca, é eucalipto, né? E o eucalipto branco, não é o cerne, né? Ele apodreceu logo e já tem um buraco. Hoje passei por lá vendo o tamanho do... Está bem perigoso já. Quem sabe desvia o buraco, ele só cai em cima das planchas ao contrário. Se puder resolver esse problema antes que acabe tocado e fazendo a ponta inteira. Senhor do ofício, eu quero pedir a mesma Secretaria-Geral que envia ao secretário competente por essa pasta, que veja a possibilidade de estar implantando uma lixeira para atender esse pessoal que vem do lado do Alto Alegre, Peroba, Vista Alegre, Alto Boa Vista. Tinha uma lixeira próximo ao trilho do trem, ali, que foi retirada. Não sei o porquê, com certeza estava fazendo algum atrapalho para alguém por perto. Só que o que está acontecendo ali, senhor presidente? Agora o pessoal chega ali e joga o lixo no mato. Tem uma parte de mata do lado ali, está cheio de lixo. Então o pessoal chegava ali, não consegue colocar. Quando tinha lixeiro, jogava no lixeiro. Mas daí foi tirado o lixeiro. Então que veja se naquele local que estava lixeiro está atrapalhando alguma coisa, coloque para baixo, para cima, em algum lugar que não atrapalhe ninguém, só que vai beneficiar as comunidades ali, que temos que cuidar da preservação. Porque ali, por não ter onde jogar, está sendo jogado no mato. Não é que o povo de lá use no mato, pode ser daqui mesmo que está jogando, mas está tendo bastante lixo jogado no mato lá debaixo. Então que veja a possibilidade de estar atendendo esse povo ali, que é uma solicitação dele. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereador que queira fazer uso da palavra do pequeno expediente, fica aberto o grande expediente. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colaboradores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu e o Euclides estivemos na prefeitura para ver algumas situações aí, principalmente referente à construção das famigeradas casinhas. E quando chegamos lá, fomos surpreendidos pelo prefeito, que estava nas mãos com o termo de cooperação técnica firmado entre o município de Guaraniaçu e o DR, o Estado do Paraná, para conservação, para construção de calçamento e adequação e cascalhamento da estrada da PR-471, que liga a BR-277, passando pelo Guaporé, até o Rio Piquiri, num total de 45 quilômetros, quase 46 quilômetros. Eu vou ler uma parte aqui. Termo de cooperação técnica que celebra entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, o DR, né, e o município de Guaraniaçu. O presente termo tem por objetivo a execução de serviços de conservação e manutenção de pista de rolamento da rodovia não pavimentada PR-471, trecho entre Rio Piquiri, distrito do Guaporé, e Guaporé, a BR-277, numa extensão de 45.750 metros. Com serviços de recomposição do revestimento primário com cascalho e implantação de pavimento poliédrico com pedras irregulares em segmentos localizados conforme definido no plano de trabalho. E uma coisa que chama a atenção também é o valor a ser investido na estrada do Guaporé. O valor do presente termo é de R$ 9.604.387,55 por parte do Estado e mais um valor de R$ 509.361,84 por parte do município. Portanto, um valor aí de
um pouco mais que 10 milhões de reais que vão ser investidos na estrada do Guaporé. E agora já estamos aqui com o termo firmado entre o município de Guaraniaçu e o Estado. Eu já expliquei aqui, vou falar mais uma vez. Serão aproximadamente, e eu estava lendo aqui para frente, já está especificado ali, realmente são 35 quilômetros aproximadamente de cascalhamento e adequação de estrada, e mais 10 quilômetros de calçamento com as pedras irregulares. Já foi escolhido pelo DR alguns pontos, que eu não sei se está aqui, mas eu vou verificar isso, mas eu sei que são alguns pontos que serão utilizados para fazer calçamento, aqueles que normalmente têm dado mais problema lá na estrada do Guaporé, para ser feito o calçamento, que há uma polêmica muito grande, né, porque a população não gosta muito disso, porque o tal do calçamento, pelo menos aqueles que a gente tem visto por aí, e eu fui para Campina da Lagoa novamente nesse final de semana, e o calçamento lá para a gente andar não é ruim, é horrível aquilo lá. No entanto, o DR diz que vai fazer um trabalho diferente, coisa e tal, e que pode ficar bom. Uma coisa é certa, né? O que tem acontecido de caminhões patinando e assim por diante, na estrada do Guaporé, uma vez que esses pontos seja feito calçamento, isso não vai acontecer mais, né? Pode chover, pode acontecer o que acontecer, pelo menos não pararia. E na outra parte da estrada, que é bastante plana, normalmente não se tem problema. Então, há discussões muito grandes, o povo é desesperado por causa do asfalto. Quem é que não quer asfalto, né? Inclusive, eu ouvi falar, porque eu não me envolvo em discussões que eu acho que não compete a mim, que eu acho que não leva a lugar nenhum, sabe? Eu estou no meu 4º mandato de vereador, então já cheguei ao ponto de dizer o seguinte, de usar a célebre, famosa e contemporânea Shakira. Às vezes eu me faço de cego, surdo e mudo, porque tem coisa que para mim não compensa, então eu não me envolvo. Mas até tem discussões assim, porque em Toledo está fazendo asfalto nas estradas municipais lá, e coisa tal, na estrada que vai para a propriedade. Sim, está fazendo. Primeiro que o Toledo tem o 2º maior PIB do Paraná. Então os homens têm dinheiro a dar com pau. Não é a realidade de 99,9% dos municípios do Brasil e do Paraná. Segundo, que me parece que é feito numa proporção, assim, não sei se de 30% para o proprietário ou 70% para o proprietário, mas o proprietário tem que pagar o asfalto. Então, tipo assim, você tem lá que fazer, de repente, 1 quilômetro de asfalto para chegar na tua propriedade, de repente você vai ter que pagar aí 300, 400, 500 mil reais, não é isso? E daí, se pedir para o pessoal pagar, o pessoal topa de pagar para fazer asfalto também? Não é bem assim, né? Cada realidade é uma realidade. A gente tem a maior dificuldade do mundo para conseguir cascalho. Imagine dinheiro para fazer asfalto. Então, a realidade nossa para a estrada do Guaporé, por enquanto, quer queira, quer não, gostemos ou não, é claro que todos nós queríamos asfalto, mas não entremos nessa onda. Não vai ter por enquanto. Nós aqui temos, eu, por exemplo, e o vereador Santin, que somos vereadores de longa data, e a gente está acostumado com essa situação. E, infelizmente, para os próximos 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos aí, nos 2, 3 anos próximos, aí eu digo para vocês que é absolutamente impossível. Então, o que é que a comunidade tem que realmente acatar? Que o DR venha, faça esse melhoramento, faça esse calçamento nos pontos onde são mais críticos, que realmente a nossa estrada, pelo menos, vai ganhar uma condição assim, de não estar acontecendo o que tem acontecido ultimamente. Que quando dá uma chuva grande, aí acaba os caminhões patinando, e até o prefeito falou para nós, né, Euclides, porque os caras patinaram com uma carreta de 50 toneladas lá. Mas a estrada, infelizmente, não tem como você dizer assim, o negócio você só pode ir de Fusca com 4 furos na roda lá.
Se o cara vem com um caminhão de 50 toneladas para entregar alguma coisa, vai fazer o quê? Chegou na estrada do Guaporé, ele vai dizer assim, não vou entrar aí porque a estrada do Guaporé, meu caminhão tem 50 toneladas. As estradas teria que dar condição para que se vá com 50 ou com 10 toneladas, com a capacidade do caminhão de puxar. Infelizmente, elas não são assim. Agora, se essa estrada realmente ganhar esse calçamento e esse cascalho conforme está, e vai ganhar, né? Pelo menos isso não vai mais acontecer. E ontem eu estava vindo para um evento, e daí, no caminho, encontrei um amigo nosso tinha furado 2 pneus do carro dele, não era um só, furado 2 pneus. Daí já ficaram bravos comigo, porque a questão das pedras e coisa e tal. Daí eu falei, o negócio é o seguinte, se tirar as pedras, quando chove, patina todo mundo. Então, coloca a pedra, fura os pneus. Eu não sei como é que a gente tem que fazer, né? Não sei como é que dá para a gente fazer. Mas, enfim. Eu concedo, apesar de que o meu tempo vai estourar lá, mas, claro, pode usar. Quero cumprimentar aqui o vereador Carlão, cumprimentar o governador do Estado, governador Carlos Massa Ratinho Júnior, cumprimentar o deputado Hussein Bacri, o prefeito, o vice-prefeito José Gracioso, e cumprimentar você. Na qualidade de vereador do Distrito do Guaporé, eu sempre tenho dito nas comunidades o seguinte, e falei com o Marquinho, inclusive, que aquela comunidade do Borminha, bairro São José, enfim, aquela região inteira ali, o vereador Marquinho representa aquela comunidade. O mesmo acontece com o senhor lá na comunidade do Guaporé. É muito importante para a comunidade ter um vereador que representa lá a comunidade. E os frutos, vereador Carlão, acaba chegando, acaba vindo. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando, de repente não tem noção do tamanho do investimento, que são mais de 10 milhões de reais que serão investidos ali naquela estrada. Então, é um projeto de várias mãos, inclusive eu acompanhei o seu trabalho, o seu esforço também, para que a estrada do Guaporé sempre esteja, e a comunidade do Guaporé receba investimento. Além disso que o senhor está anunciando agora, com recursos próprios da prefeitura, todas as ruas serão novamente melhoradas do Guaporé, a pavimentação sobre o calçamento, que é um compromisso do atual governo, que fez inclusive com o senhor, que apoiou lá no Guaporé o deputado Hussein Bacri, e eu posso garantir para o senhor, que esse apoio está fazendo muita diferença agora, nesses mais de 10 milhões de reais. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. E eu quero aqui, de fato, até agradecer realmente muitos dos vereadores, inclusive em várias vezes estiveram junto com a gente, junto com os moradores daquela comunidade no DR, e tipo assim, como disse o vereador Marcelo, estamos colhendo os frutos. Se não houvesse essa cobrança do DR, se todo mundo ficasse quietinho e coisa e tal, o DR não teria feito o projeto, o esforço no sentido de conseguir. Só para completar a questão do asfalto. O pessoal do DR, eu tenho constantemente conversado com eles, e no ano passado, por exemplo, a Itaipu pediu para que o DR desse para eles algumas prioridades e assim por diante. E o DR colocou a 471 para construir asfalto. E a Itaipu disse que não, porque é um valor muito alto, próximo aí de 200 milhões de reais, se fosse para asfaltar a 471 inteira, do Guaporé lá em Mamburê, com mais pontes sobre o Rio Pequeri e coisa e tal. A Itaipu pensa que com esse dinheiro dividindo para centenas de municípios, vai beneficiar mais gente. Então o DR colocou para Itaipu como prioridade o asfalto na 471, mas a Itaipu não aceitou. Era isso, senhor presidente. Ok, vereador Carlão. Com a palavra o vereador Zé Bombeiro. Quero mais uma vez cumprimentar o presidente, colegas vereadores, os colaboradores desta casa e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Aproveitando um dia depois, mas desejar um feliz, passado já um dia, né, mas Dia das Mães é todos os dias do ano. Feliz Dia das Mães, que passou ontem. Que Nossa Senhora proteja cada uma mãe do nosso município, por que não do nosso Brasil, né? Eu vim nessa tribuna, primeiramente eu queria pedir desculpa de um equívoco que aconteceu na sessão passada, onde eu
fui fazer um ofício logo depois do vereador Gustavo, e onde ele pedia e comentava sobre o bairro Jardim Planalto, e eu fui fazer um ofício para o bairro Jardim Planalto, Jardim Bertuol, onde o qual já tinha comentado com o seu João Olivar, e eu acho que eu citei sem querer o bairro Jardim Planalto. Então eu peço desculpa por esse erro, que ali era bairro Bertuol no ofício, vereador Gustavo. Uma porque naquele bairro, se alguém falasse comigo, eu ia dizer que tem um representante e o vereador da altura que o bairro merece. Desculpa lá, tá? Eu queria fazer um agradecimento para toda a comunidade católica de Guaraniaçu, qual fez presente na organização e na realização da Festa das Capelinhas. A 56ª Festa da Padroeira, que começou no dia 3 e encerrou à meia-noite de domingo, do dia 12. Agradecer quem doou, quem trabalhou, quem comprou, quem compareceu. Foi sucesso a festa, graças à comunidade, graças a quem fez presente, quem contribuiu, quem colaborou com o bloquinho, de uma maneira ou outra, quem torceu que essa festa acontecesse. E graças a Deus aconteceu e foi um sucesso, a maior festa do município até hoje. Estamos gratos, satisfeitos, um pouco cansados. Agradecer à equipe que fez, não mediu esforço, foi os dias e dias, noites, trabalhando ali para que isso acontecesse, em prol de uma comunidade, em prol da manutenção da nossa paróquia. Eu queria aqui também comentar algo que hoje me cobraram bastante, e eu prometi de rever o que pode ser feito, mas infelizmente, por enquanto, isso aí quem pode fazer é o prefeito. Para nós, católicos, hoje é dia santo e feriado, né? Porque poucos municípios existe dia da padroeira, dia normal. Para ter uma ideia, presidente, hoje bancos, fórum, fechado, que são órgãos federal, órgão estadual. E nós, da comunidade, onde seria de guardar, não foi decretado feriado. Não é decretado, não, já é feriado, né? Mas na realidade não foi feito o decreto para ser para ontem nem para hoje. Então, esse é o poder que cabe ao prefeito. Eu até depois, semana passada, na quinta-feira, quando conversando com o Rafael, até confesso que meio arrependi, porque eu acho que a gente tinha que guardar esse dia. Estava vendo agora ali o empresário da cidade que fechou as portas hoje por respeito. Temos que respeitar todas as decisões, só que eu dizer que eu sou totalmente contra, e o dia de hoje tinha que ser feriado, e por católico, além de feriado, é o dia santo, porque você não consegue pode se comemorar, mas o dia real é o dia que acontece, né? Então, eu queria dizer assim que a todas as pessoas que me cobrou, que se depender, até eu expliquei, que não cabe a nós, vereadores, mudar a data. Isso cabe ao prefeito. Então, como o feriado ele pode decretar mudando, antecipando, ou pode decretar ponto facultativo. Isso é a alçada do gestor municipal. Queria dizer a vocês que sobre o IPTU, às vezes a gente fala algo, não explica direito. Como foi dito ali, eu não sou contra corrigir o valor do IPTU, mas da maneira que foi ali, uma bordoada, como digitar, tem que dar as bordoadas devagarinho, né? Foi dar uma bordoada, a bordoada derruba de uma vez só, né? Então isso que eu achei que não cabe. Eu tentei entender, e o que eu entendi não foi, porque onde o vereador Carlão, onde tem casa numa mesma rua, que dobra o valor, e o outro aumenta 500%. Então, ele não tem uma linha de raciocínio que consiga, assim, a explicação. Lógico que depois essa empresa vai fazer, se tu tem uma casa melhor a qualidade, vai pagar mais, se você tem uma casa mais ruim qualidade, paga menos. É a maneira de ser cobrado, sim, mas daí então nós vamos torcer que é melhor ter uma casa ruim e pagar menos, ou a casa melhor e pagar mais. Quanto mais você investe, se você investiu, fez o financiamento para melhorar a sua casa, vai
vai ter que fazer um pouquinho mais para pagar o IPTU. E é onde ali foi falado pelo vereador, acho que o Carlão, que comentou sobre os IPTU que é repassado, que o proprietário passa ao locatário, né? É o que paga aluguel. As imobiliárias 100% hoje já passa direto para... Aí questão de particular, depende do contrato, né? Depende do combinado. Mas quem produz, que hoje o Guaraniaçu, poucas empresas, a inflação tomou conta, a gente percebe o ganho, o salário achatou, por mais que teve um reajuste elevado no último ano. Quem planta soja, quem cria um bezerro, quem tira leite, ele vai ter que aumentar, às vezes, 3 vezes a quantidade de soja, o de leite, o de milho, o de boi, o que for, para pagar seu IPTU. E quem tem seu salário, aí nem se fala, aí ele vai ter que deixar de comprar outra coisa para poder pagar. Mas se tivesse um reajuste assim, que a gente fosse bem claro, que pudesse explicar para a população, a tua casa aumentou tanto, por isso, por aquilo. Mas não tem uma base, uma linha que possa ser explicado. Então, dizer para vocês que é deixar de arrecadar, sim, mas eu acho que nós tínhamos que fazer uma maneira que pudesse arrecadar, entrar mais dinheiro nos cofres públicos, mas não prejudicar tanto o nosso povo de Guaraniaçu. Então, seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro. Retorno aos trabalhos que eu vou fazer uso da palavra também. Obrigado, presidente Almir Santin. Continua aberta a grande expediente. Com a palavra, nosso vice-presidente, vereador Almir Santin. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nosso muito obrigado por acompanhar a sessão. Eu fiquei um pouquinho ali na presidência e daí acabei não vindo pegar no pequeno expediente, mas antes que nós passamos em branco, meus amigos, acho que a Câmara devia mandar um ofício parabenizando toda a diretoria da igreja pela bela festa da semana inteira, né? Não é um dia só de festa, né? Então, o senhor presidente encaminha o ofício parabenizando toda a diretoria da igreja, todos aqueles que colaboraram, que trabalharam para a igreja. Eu vim aqui por causa de 2 assuntos que eu soube na quinta-feira do que o vereador Carlão falou da estrada do Guaporé, e me passou um filme na minha cabeça, que não aconteça, Carlão, igual aconteceu com o calçamento do Alto Alegre. Nas vésperas da eleição, era do Estado, né? Mas nas vésperas da eleição do Estado, vieram aqui, fizeram um pampeiro, de repente mudaram, começaram a fazer e de repente passou a eleição, pararam e mudaram o resto do dinheiro para fazer outra coisa, né? Então, eu sei que o Carlão está aceitando na paz, conheci ele, falou, ficando quieto, mas ele não gosta muito de calçamento. E eu já acho que o calçamento é melhor que nada. Na estrada do Guaporé é complicado, mas nessas estradas nossas do interior, né, dá para ver o Marquinho Borma, está um pouquinho ruim o calçamento, mas ajuda muito, né? Um calçamento. Não adianta, que é muito melhor do que estar toda hora mexendo, né? E caminho atolado e tal coisa, né? O duro é que quando tem um calçamento e ele está um pouquinho irregular, o pessoal já começa a chiar, mas é bem pior se não tivesse calçamento. Então, e o calçamento do Borma, se não me engano, já deve fazer uns 20 anos, 19, 20 anos, né? Que está ali e tem alguns trechos aí que tinha que dar uma melhorada,
Muitas vezes a prefeitura dá uma ajeitadinha, mas tinha que dar mais uma melhorada. Então, só ali para o Guaporé que não seja para uso político, né? Porque vinha agora nessa última hora, né? E é uma coisa que você falou, Carlão. Se não fosse as reclamações daquele povo porque você dá o pontapé, mas a população te dá a base para você reclamar, porque eles reclamam. Se não fosse a reclamação da população, as reuniões que foram feitas lá no DR, não sairia esse calçamento. Então, meus parabéns, Carlão, pela liderança que você tem lá, e com certeza, mais de 50% desse calçamento, desse investimento do DR, você é o que fez acontecer. Sim, Carlão. Eu acredito que nesse momento nós não vamos ter um problema político, porque conforme eu li, a eleição que se aproxima é a do município, né? E o investimento do município é de R$500 mil, e 9 milhões e meio, mais 9 milhões e meio, é do Estado. Eu acho que o Estado e o pessoal do DR não aguenta mais ver a nossa cara lá também. Eu acho que eles não vão ter coragem de não fazer agora. Mas, te garanto para você que vamos esperar, né? Vamos esperar, né? Os que estão lá no Estado são os mesmos, né? Os que estão na prefeitura foram os mesmos que aconteceu. Então, vamos esperar, tá? Sobre o projeto que quando o Carlão pediu o pedido de vistas, ele falou só de pensar melhor, mas não falou de fazer uma emenda para ser melhor. Então, por isso que eu achei que não ia dar, mas nos comprometemos com o presidente, nós que estamos na mesa, eu, o CRID e a EDE, de não colocar esse projeto em votação, pelo menos por 3 sessões, e deixar para ti, Carlão, de nos convocar, de fazer um estudo. Porque quando veio o projeto de lei, que foi rejeitado aqui, o único que votou favorável, que era para remanejamento de verba para contratar a empresa, eu votei favorável. Foi o único. Votei favorável por quê? Porque eu acho que tem que fazer um estudo, e deveria fazer um estudo, porque o que eu vejo no IPTU de Guaranhaçu é 2 casas do mesmo padrão, uma paga menos que a outra. Eu achei, hoje, né? Eu achei que isso ia consertar, que aquela que estava pagando o mesmo ia pagar igual. Não, mas as duas vão aumentar. Este que é o problema. Não, pode ser que aumenta igual, mas não vai ser quem pagava menos pagar igual o outro. Não, aumenta bastante para aquele que pagava pouco e vai aumentar também para o outro, né? Não vai ser igual, tá? Outra coisa, pessoal, não é que não teve correção os valores do IPTU de 2002 para cá. Correção teve, sempre atualização, apenas a inflação. O que não teve foi uma equação de valores, um recálculo, que é o que o Tribunal de Contas começou a cobrar em 2013. Né? Então, é desde 2013 que o município de Guaranhaçu está empurrando com a barriga, e, lógico, uma hora vai estourar. Então, se Carlão fica a teu cargo, se for uma equalização onde todo mundo, mais ou menos, com padrões iguais, paga igual, a gente, com certeza, vota favorável. Mas, do jeito que está, não dá. 8, 10 vezes mais caro do que está hoje. Pode ir, cedo à parte, vereador Rico. Oi. Obrigado, vereador Santin. Só por uma informação, falaram ali que não existe uma tabela ou uma fórmula de cobrança. Existe sim uma tabela e existe uma fórmula de cobrança. Todo o imóvel, seja o predial ou o territorial, vai ser jogado em cima de uma tabela. Em cima daquela tabela vai ser feitos os cálculos. Tem várias formas de avaliação lá. O projeto é muito extenso. Concordo com os vereadores também, cada um tem uma opinião. Uns acharam que é pouco, outros acharam que é muito, cada um tem sua opinião. E eu acho que tem que ser regularizado, está muito defasado, igual o vereador Santinho falou.
imóvel que não está pagando o que é justo, e tem uns que estão pagando talvez o que não seja justo também. Então, existe uma tabela, existe uma fórmula lá também. Obrigado, Versantinho. Ok. Então, pessoal, se for para que aqueles que imóveis iguais atualize para que todo mundo pague mais ou menos igual, parecido, vou ser favorável. Agora, do jeito que está, infelizmente não dá, porque o aumento é muito grande, é muito alto. E nós estamos numa entrada de recessão do ano passado para cá, com a nossa população. Para vocês terem uma ideia como é que está a recessão, nós temos meu cunhado que vende carne, e ele falou que de 6 meses para cá, a quantia de gente que deixou de comprar carne bovina para comprar de frango e suíno, e agora pararam de comprar frango e suíno. Isso sempre acontece quando a população está sem dinheiro. Tá? Então, a recessão vem de 6 meses para cá muito grande. Então, não sei se talvez seja hora de nós aumentar, mas equalizar o IPTU, eu sou favorável. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, nosso secretário, vereador Euclides. Obrigado, senhor presidente. Tentarei ser rápido aqui. Quero seguir o assunto. Até no momento quando chegamos com o vereador Carlão lá no gabinete do prefeito, ele pinchou o papel, assim, falou, leiam. E estava ali uma certa, vamos dizer assim, uma intimação em relação a isto. E quero aqui, diante disto, dizer para a população daquela região que, inclusive, vocês, vereadores, se preparem, porque vai esquentar a orelha de vocês. A minha já começou ali, já chegou uma mensagem ali, já vermelhou. Por que eu estou dizendo isso? Eu participo de um grupo que é ali os Brutos. E sempre gera uma polêmica cada vez que encalha um caminhão. Nem todos vocês estão no grupo, mas o xingamento, a cobrança, a crítica é para todos. Então, até eu peço, e lá no momento eu acabei até entrando na conversa, porque daí a gente é citado, né? Então, toda vez que a gente é citado, a gente tem direito à resposta. E até o Glaucio presta deixar um abraço, que está lá no grupo. E como diz o filósofo contemporâneo, como se refere ao Carlos Roberto Ferreira, o Glaucio ele sempre diz, vamos pintar a carinha e vamos para a guerra, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tenham calma, paciência, não vai adiantar vocês brigarem, bloquearem. Não concordamos em partes com o calçamento, mas temos aí resultados de todas as chegadas da cidade. Depois que foi feito o calçamento, resolveu os problemas. Até o Gustavo, bem no começo do mandato lá, sugeriu, até fez uma indicação aqui, que nos pontos, aonde esses pontos, que é o que hoje o DR está indicando e mandando ali, de certa forma, para que seja feito. Que se fizesse nas serras, onde eram os pontos críticos, que ajudaria, resolveria muitos os problemas. E concordamos naquele momento, votamos favoráveis a essa indicação. Porém, não aconteceu, e pode ser isso aí uma ideia que se continue, Gustavo, para próximas gestões aí, e que se põe em prática, que resolva. Porém, essa determinação, achei a palavra do DR, vai causar transtornos, pessoal. Infelizmente, entendo vocês. Eu queria muito que a população participasse mais, assistisse às sessões, para entender, porque a conversa vai sair já distorcida, e que nós estamos colocando calçamento lá, e vão xingar. E o Carlão é o primeiro que vem de lá para cá, com as orelhas. Ele até faz um trato no seu físico, como é que fala? Visual? Porque esse cabelinho aí, ele tinha que estar tudo branco, né? Porque eu entendo o senhor está aí mais tempo, quero parabenizar, até tive várias vezes lá, inclusive com produtores, até em umas ocasiões estava o Rogério Suave, o Cassol lá, o Romualdo, até, desculpa, não lembro o nome dos outros, até inclusive foi poucos, muito poucos, porque
Na hora da gente levantar uma pedra para atirar em alguém é fácil, mas na hora de ir lá levar a pedrada é bem diferente. Então, eu acho que a população deveria participar mais. Sim, nós estamos fazendo a nossa parte, e diante dessas reclamações aí e cobranças, que esse DR resolveu se mexer e fazer isso aí, e é uma determinação. Então eu já vou avisando a vocês, não depende de nós impedir ou não isso aí. Quem quiser se atravessar, infelizmente a lei está aí, pode acontecer de... Não, vocês até dizem assim, vamos fazer uma rebelião, não sei. Eu não sei a cabeça de cada pessoa. Mas pensem bem, se informe antes. Até foi interessante, porque daí nós pedimos, o prefeito deu uma cópia lá. O Carlão com certeza vai fazer uma matéria e vai estar postando. Leiam, busquem a informação antes de atirar a pedra no primeiro que aparecer lá, pessoal. Tá bom? E, como disse até o Santin, já teve uma vez que aconteceu e não aconteceu, ficou na conversa. Mas esperamos que, se for para o bem, que aconteça, mas que a população tenha aí um pouco de calma e não crucifiquem as pessoas erradas. Acompanhem mais as sessões, vejam que o trabalho dos vereadores, o que estão fazendo, até porque está chegando aí um ano, está chegando o momento eleitoral, já tem vários pré-candidatos aí a vereadores, a prefeito, estão recebendo críticas, mas ao momento de uma crítica, deem uma crítica construtiva também, não só destrutiva. Ou alguém que diz que pode mudar, que tem uma ideia, que exponha, venha conosco, escolha qualquer partido que tiver à disposição. Agora já não dá mais tempo de ser um candidato, porque era dia 5 aí do mês passado o prazo, mas a tua opinião é muito bem-vinda. Pode ter certeza que o que você vir dizer, se eu não vi, eu digo isso de minha pessoa, se eu não vi lá e você vir e tiver a coragem de vir apresentar, pode ter certeza que eu não tenho medo e muito menos preocupação em deixar a desejar. Talvez já deixei, mas indique e vem aqui e eu vou colocar teu nome aqui. Pode ter certeza que eu não tenho medo de ganhar ou perder um voto. Eu quero que a coisa aconteça por melhor do município. Então, todos que eu digo isto pelas críticas que a gente recebe, as pauladas, que tem dias que até uma pessoa me falou assim, mas então por que você não desiste? Eu falei, porque eu tenho o dever de cumprir o meu mandato e honrar os 313 votos que eu tive. E às vezes as pessoas que criticam não têm coragem de colocar o peitinho na água. Então, gente, nos ajude a fazer um Guaraniaçu melhor, uma administração melhor, uma fiscalização melhor. Quando tiver acontecendo esse calçamento, ajudem a fiscalizar, não a tirar a pedra ou arrancar a pedra de lá, respeite. E deem as suas opiniões, ajude a fiscalizar no sentido, mas vocês são vereadores, sim, nós somos vereadores, mas vocês também são fiscais, e às vezes vocês deixam a desejar isso. Então vejam, se a base não está acontecendo, a gente vai estar acompanhando, não está acontecendo corretamente, vamos todos unir, usar a mesma bandeira, gente, não ficar dividindo essa bandeira, e discutindo, e muitas vezes até se ofendendo. Sempre lá no grupo a gente tem as discussões sempre dentro do respeito. Às vezes passa um pouquinho, mas ninguém falta com respeito, ou de chegar a se agredir verbalmente. Porque às vezes a gente fala uma coisa aqui que está longe, né? Então é mais fácil falar, né? Porque está lá cara a cara, né? Mas ninguém se proposteia de forma alguma. Muito pelo contrário, no final todo mundo chega no bom senso. Quero dizer também aí que neste mandato, teve várias vezes as máquinas lá, claro, diante da cobrança de vocês. E eu digo uma frase que quando não tem gemido, não tem dor. Então, vamos nos unir em prol de uma coisa tão importante. Vai ter essa contrapartida do município, porque é uma determinação, tem que ter. São 503, 506 ali, 509, alguma coisa assim, né, Carlos? 519 mil. Então, talvez vão dizer hoje, mas com esses 10 milhões, por que não vão fazer um asfalto? Porque, já como os colegas disseram aqui, existe um valor muito alto. Não é assim fazer um asfalto assim do nada. Diga, senhor, o Rigo. Pode ir. Oi, vereador. Obrigado pela parte, vereador Euclides. Por questão de informação, essa questão de recurso, quando vem, depois de dada a ordem de serviço, não se muda o recurso mais. Tem que ser executado. Só se muda se não se executar no prazo. Mesmo assim, o governo do Estado, o governo federal,
o governo municipal ele vai dar mais um prazo, se a empresa não executar o serviço, aí sim pode retornar o dinheiro para o Estado, o governo federal, seja para onde for o órgão. É a questão do calçamento sentido a Barra ali, sentido Peroba. O não se executou no prazo, a empresa tinha, acho que acredito ali, 30, 60 dias para executar, o que ela não executou em 4, 5 anos. Então o recurso acabou voltando para o Estado. E o recurso foi resgatado, daí veio em forma de outro benefício. Mas depois de dar a ordem de serviço e liberado o recurso, não se muda mais. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Então seriam estas minhas palavras, população. Não sei se fui feliz ou não, mas são estas. E digo e me responsabilizo. E quem quiser ser um representante do povo, aqui tem 9 cadeiras que podem ser mudadas agora, se a população não estiver contente com o nosso trabalho. Vocês têm todo o direito, é democracia, em votar. Vai lá, digita o número que você achar, mas não xinguem, não ofendam, respeitem as opiniões. E quem tiver coragem de botar o peitinho na água, gente, venham aqui que é legal. Eu digo para vocês que é curioso. Tem aqui vereador de 4 mandatos, de 2, de 1, de 3, já voltaram. Tem o Santim, o homem mais experiente da Câmara em mandatos. E tem vagas aqui, gente, porque com certeza que vai ter mudanças aí. Pode ser que nós estaremos aqui, pode ser que não. Mas quem quiser, gente, fique à vontade. Venha, que se eu não for candidato, eu sou até capaz de votar, não sei. Muito obrigado e boa semana a todos. Continua aberto o grande expediente. Não tendo mais vereadores que queiram fazer uso do grande expediente, não tendo mais assunto a serem tratado, eu até antes de peço ao nosso secretário que faça a leitura da prestação de contas e das receitas e despesas referente ao mês de abril. Depois irei concluir meu comentário. Solicitação das informativas e licitações também, meu querido secretário. Muito obrigado pela força. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, então vamos pelo relatório primeiro. Relatório de receitas e despesas abril de 2024. Receitas, transferência executivo, Poder Legislativo, R$ 186.500. Saldo mês de março, Poder Legislativo, R$ 83.799,63. Rendimentos do mês, conta 11.552, dígito 5, Poder Legislativo, R$ 856,46. Rendimentos do mês, conta 14.982, dígito 9, Poder Legislativo, R$ 10,14. Total do mês, R$ 271.166,23. Despesas. Vencimentos e vantagens, R$ 97.225,18. Folha pagamento, vereadores e servidores, Poder Legislativo, R$ 81.678,39. Plano de saúde, Viver Saúde, R$ 10. Empréstimo consignado, vereadores Cicobi Crédito Capital, R$ 2.276,03. Empréstimo consignado, servidores e vereadores Cooperativa Sicredi, R$ 2.260,22. Imposto de renda, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 11,94. Imposto de renda, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 10.988,60. Obrigações patronais, R$ 20.382,47. Encargos patronais de INSS, Previdência Social, 0. Encargos patronais Fumpreguaçu, R$ 20.382,47. Diárias, R$ 4.890. Diárias Curitiba, Juliana de Souza Gauer, R$ 2.185. Diárias Curitiba, Adriana Barbosa Corona, R$ 2.185. Diárias Cascavel, Vaneide Queiroz Melara, R$ 260. Diárias Cascavel, Fabiane de Barba Moreto, R$ 260. Material de consumo, R$ 666,78. Aquisição de materiais de manutenção, LC Carra e CIA Limitada, R$ 197,40. Aquisição de materiais de copa e cozinha, Giacomel e Bertual Limitada, R$ 153,22. Aquisição de materiais de copa e cozinha, Giacomel e Bertual Limitada, R$ 316,16. Outro serviço de pessoa física, 0.
Outros serviços, pessoa jurídica, R$ 6.815,20. Aquisição e recarga de extintores, Extinzuc Comércio de Extintores Limitada, R$ 410. Tarifa Pix, Banco do Brasil S.A., R$ 7,51. Inscrição, curso Expolicita, Udiflex, Universo Público, Treinamento Limitada, R$ 1.990. R$ 1.990. Serviços portais, provedores, provimentos e data center, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 57,19. Fornecimento, suporte, internet, fibra óptica, GCU, NET, R$ 320. Inscrição, curso, servidores municipais, Uniflex, Universo Público, Treinamento Limitada, R$ 1.990. Locação, sistemas, certificado digital em nuvem, Softican Soluções Limitada, R$ 1.213,11. Faturas, correspondências, ECT Correios, R$ 17,25. Manutenção corretiva, preventiva, elevador, Escala Elevadores Limitada, R$ 292,59. Fatura, serviços de água e esgoto, Companhia de Saneamento Básico do Paraná, Sanepar, R$ 151,07. Fatura móvel, telefone móvel, Telefônica Brasil S.A., Vivo, R$ 73,84. Fatura telefone fixo, Oi S.A. Brasil Telecom, R$ 167,63. Fatura energia elétrica Copel Distribuição S.A., R$ 92,40. Tarifa Pix Banco do Brasil S.A., R$ 5,14. Tarifa Pix Banco do Brasil S.A., R$ 12,00. Tarifas folhas de pagamento Banco do Brasil S.A., R$ 15,47. Equipamento e material permanente, devolução, rendimentos, aplicação e saldo. Devolução, rendimentos e aplicação, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 501,82. Total do mês, R$ 130.481,45. Disponibilidades financeiras, Caixa Poder Legislativo 0, Banco do Brasil, conta corrente Poder Legislativo, R$ 140.684,78. Total, R$ 140.684,78. Zé Bombeiro, presidente. Licitações, senhor presidente. Aviso de licitação, pessoal. Pregão eletrônico número 33, 2024, registro de preços. Aquisição de semente de aveia preta, destinado aos pequenos agricultores da região de abrangência do município, conforme o programa Porteira Dentro, Secretaria Municipal de Agricultura. Abertura da sessão pública do pregão, data 23/5/2024, horário 9 horas. Limite para acolhimento das propostas, data 23/5/2024, às 8h30. Local, BNC Sistema Bolsa Nacional de Compras. Aviso de licitação pregão eletrônico, número 32/2024, registro de preços. Contratação do fornecimento parcelado de aditivos, fluidos, graxa e óleo lubrificante para a frota municipal. Limite para acolhimento das propostas, 28/5/2024, às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 28/5/2024, horário 9 horas. Local, Sistema Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 31/2024, registro de preços. Aquisição de pneus novos e câmeras de ar para os veículos e maquinários dos diversos setores da administração municipal. Limite para acolhimento das propostas, data 27/5/2024, às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 27/5/2024, horário 9 horas. Local, Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 30/2024, registro de preços. Aquisição de um trator agrícola novo de pneus, tração 4x4, potência mínima 80 CV. Limite para acolhimento das propostas, 24/5/2024, às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 24/5/2024, horário 9 horas. Local, Sistema Bolsa Nacional de Compras. E eram essas as licitações, senhor presidente. Muito bem, senhor secretário. Queria aqui agradecer a presença de quem está no seu sofá, está presente pelas redes sociais, assistindo os trabalhos dessa Casa de Lei no dia de hoje. Senhor Celso Andreola, senhor Anderson Folda,
Laudelino Fernandes, o Tonial Oliveira, a Simone Borges, Silvia Oliveira, Odete Matos, professor Odete Matos, professor Raul Rodrigo, o senhor Severino Lira, a Sueli Chaves. Sueli Chaves de aniversário hoje, parabéns, Sueli Chaves. Irene Upalo, Enedina e o Alex Mauer, nossa competente coordenadora, presidente do Hospital Santo Antônio, Odete Seiki, a Nilva Martins e o seu José Martins. Falar do Zé Martins não tem como não lembrar do nosso grupo de cavalgada, Marca da Ferradura, um dos fundadores da direção até hoje. Um grande abraço. Evani Trindade Rocha, Josi Badotti, Cleudete Moraes, Rosenilda Padilha, Eugênia Biavati, Iloni Morbach, Simone Jarorski, Roseli Terezinha, Odelino Freitag, a Eliana Lopes, Jocely Lopes, Dona Lúcia Cortina, seu Celso Cortina, Josefa Freitas, a Ivonete Marques da Silva, esposa do nosso amigo natalino, Irene Maura da Rocha, o Anderson Folda, Trindade Bauer, secretário de Indústria e Comércio Ezequiel Balsevski e o nosso funcionário público Timóteo da Silva. Obrigado por nos acompanhar no dia de hoje. Peço que nos acompanhe na próxima segunda-feira. Queria até, não lembrei no grande expediente lá, fazer só uma prestação aqui de a lista dos contemplados no bloquinho da paróquia, da Festa Capelinha, que teve prêmio, 6 mil reais em prêmio. Então, o primeiro contemplado, o quarto prêmio, ficou, quarto prêmio, está aqui na minha lista, ficou para Dona Marli Antoniette, esposa do nosso amigo Sureca. O segundo prêmio, aliás, o terceiro prêmio, esse 500 é o quarto prêmio. O terceiro prêmio ficou para Vilma Carolina Freitag da Costa. O segundo prêmio ficou para Márcia Banhara. E o primeiro prêmio ficou para o seu Alcides Curstina, na comunidade do Paredão. Levou os 3 mil reais. Só para o povo que contribuiu ficar sabendo. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que se realizar no dia 20 de maio de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavratura da ata, sobre a proteção de Deus. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e uma boa semana.